A palavra profeta na Bíblia significa porta-voz de Deus. E foi através dos profetas que Deus escreveu o Antigo e o Novo Testamento. O profeta Joel profetizou que no tempo do fim Deus levantaria profetas e a igreja remanescente de Deus do tempo do fim teria o dom profético restaurado nela. Mas como podemos saber ou como identificar um profeta verdadeiro? O próprio Cristo nos advertiu sobre falsos profetas. Bem, a palavra de Deus apresenta vários testes para nós provarmos os profetas. A Igreja Adventista do Sétimo Dia acredita em Ellen G. White como uma profetisa moderna. Agora, como podemos afirmar que Ellen G. White é de fato uma profetisa verdadeira? Vamos hoje submetê-la aos testes que a Bíblia apresenta. Está começando o seu programa Bíblia Fácil. Olá, queridos amigos da Novo Tempo, seja muito bem-vindo ao programa Bíblia Fácil, o seu programa semanal de estudo da Bíblia. Nesta última temporada, estudando os ensinos de Jesus, nós viemos aqui para Angola e com 10 amigos angolanos estamos estudando esses temas. Eu quero aproveitar e convidar você para se juntar a nós nessa grande classe de estudo da Bíblia. Se você está no Brasil, você pode solicitar esse guia a Novo Tempo. Nosso telefone 0 operadora 12 21 27 3121. Você também pode acessar a nossa página na internet novotempo.com/Bíblia Fácil. Agora, para você que está aqui em Angola nos assistindo, você pode também fazer esse curso Ensinos de Jesus. Eu vou dar para você duas possibilidades. A primeira delas, você pode fazer esse curso pelo WhatsApp. É isso mesmo. Se você usa o WhatsApp, basta você salvar o número mais 55 61 983 260 192. Você salva esse número nos seus contatos, a sugestão é que você coloque Bíblia Fácil no contato e você então vai enviar uma mensagem para esse número. Que mensagem? Estudo Bíblico. Envie a mensagem Estudo Bíblico e você vai começar a receber as perguntas desse curso e você faz pelo próprio WhatsApp. Se você preferir e tiver acesso à internet, você acessa a página novotempo.com/Angola e aqui você vai encontrar formas de fazer esse estudo online e outras possibilidades que nós também iremos dar para você. Então venha se juntar a nós nessa grande campanha de estudo da Palavra de Deus. Hoje nós vamos então estudar o tema o que Jesus ensinou sobre os profetas. Chegamos à nossa 15ª lição. Antes de começarmos o estudo, como é nossa prática aqui, nós queremos convidar a todos para fazermos uma oração. Vamos orar? Pai de amor, obrigado por estarmos reunidos para estudarmos a Tua Palavra. Que o Teu bom e Santo Espírito nos ajude e que nós compreendamos a Tua vontade para a nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Todos prontos para começarmos o estudo? Então vamos estudar hoje sobre os profetas. A palavra profeta, ela quer dizer porta-voz. Em hebraico, navi. Em grego, profetês. Então, ambos os termos significam porta-voz. Quem é o profeta? É aquele que recebe a mensagem de Deus e leva para as pessoas a quem Deus destina a mensagem. Quer dizer que profeta não é necessariamente aquele que faz profecia. De fato, você tem muitos profetas na Bíblia que nunca fizeram uma única profecia. Mas eles trouxeram mensagens de advertência ao povo. Mas não profetizaram a respeito de eventos futuros, de acontecimentos, não. Eles falaram de situações que estavam acontecendo naquelas circunstâncias. Então, profeta na Bíblia não é o que simplesmente que faz predições, mas é o porta-voz. É aquele que recebe a mensagem de Deus e leva essa mensagem para o povo.
Em alguns momentos pode ser uma profecia futura, em outros momentos é uma mensagem para o tempo presente daquilo que ali está acontecendo. Esse é o sentido bíblico da palavra. A Bíblia que nós estamos hoje segurando, ela é fruto do dom profético. Então Deus usou cerca de 40 homens para escrever esse livro e nós chamamos então esses escritores bíblicos de profetas e de apóstolos. Eles foram os homens a quem Deus usou para que esse livro chegasse até nós. Agora em Mateus 24:11, Jesus faz uma advertência para todos nós. O que disse Cristo? Levantar-se-ão muitos o quê? Falsos profetas e enganarão a muitos. Eu disse outro dia para vocês, se haverá ou se haveria o falso profeta no tempo do fim, é porque certamente haveria também o verdadeiro profeta. E o dom profético estava profetizado na palavra de Deus. Aqui Jesus comparou os falsos profetas. Mateus 7,15, acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são o quê? Lobos roubadores. Então Jesus comparou então os profetas falsos a esses lobos roubadores. Se disfarçam de ovelhas. Agora, a própria Bíblia anteviu que o dom profético seria restaurado no tempo do fim. E é Joel quem fala sobre isso. Joel capítulo 2. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Então, há em Joel a profecia de que Deus levantaria o dom profético. Ele derramaria seu espírito e nós então teríamos o dom profético restaurado. Semana passada estudamos o tema da igreja verdadeira. Estão lembrados? E vimos que uma dessas características era ter o dom profético. Vamos voltar aos textos? Apocalipse 12:17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E se você for agora para Apocalipse 19:10, na última parte, vai dizer, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Ou seja, no tempo do fim, com a igreja verdadeira, com a igreja remanescente, deveria ser restaurado o dom profético. Deveria surgir uma voz profética. A Igreja Adventista do Sétimo Dia acredita que esta profecia se cumpriu nesta mulher, Ellen Golden White. Ela nasceu em Gorham, no estado do Maine, nos Estados Unidos, em 1827. E ela era membro da Igreja Metodista. Aos 12 anos foi batizada, entregou sua vida a Cristo e foi batizada na Igreja Metodista. Aos 14 anos começou a estudar a Bíblia com outro membro da Igreja Batista, chamado também Guilherme Miller. Ouviu pregações desse batista. E quando chegou no ano 1844, aconteceu um grande movimento nos Estados Unidos, que é conhecido na história americana, norte-americana, como o segundo grande reavivamento da história da nação. Esse Guilherme Miller e os seus seguidores começaram a pregar que Jesus voltaria em 1844, com base nos estudos de Daniel 8 e Daniel 9. Daniel 8,14, nós lemos esse texto outro dia, até 2.300 tardes e manhãs, o santuário será purificado. Então, Miller achava que a purificação do santuário seria a volta de Cristo à Terra. E ele começou a pregar que Jesus voltaria em 1844. Houve um grande movimento, milhares de pessoas, não só lá, como em outras partes do mundo, esperaram a volta de Jesus. E entre estes que aguardavam, estava essa jovem que na época tinha 17 anos de idade.
Só que Jesus não veio. Eles interpretaram a profecia de forma errada. E houve então um grande desapontamento. E passados 2, 3 meses desse desapontamento, Deus chamou então esta jovem para que ela fosse uma profetisa dos dias finais. Ela estava com 17 anos, Deus apresentou uma visão para ela, ela teve uma visão, foi chamada ao ministério profético e a partir daí ela começou a receber visões e sonhos e a ordem de escrever as visões e os sonhos que ela estava tendo. No dia 30 de agosto de 1846, ela se casou com Tiago White, que era um pastor de uma igreja chamada Conexão Cristã. E então ela recebeu o nome de casada, Ellen Golden White. Era Armon, tornou-se White. O casal teve ao longo da vida 4 filhos. Um faleceu ainda bebê, um faleceu na adolescência e 2 atingiram a vida adulta. Justamente Willie e Edson. Edson se casou, mas nunca foi pai. Willie se casou, teve filhos, ficou viúvo, tornou a se casar, teve mais filhos. E então 2 filhos do casal chegaram até a idade adulta. Agora, por que é que a Igreja Adventista do Sétimo Dia acredita que esta mulher é uma profetisa? É porque nós pegamos os testes que a Bíblia apresenta e aplicamos nela. Então, Cristo nos orientou a provar os profetas. Acautelai-vos dos falsos profetas, e Cristo nos orientou a identificarmos o verdadeiro profeta. E na Bíblia eu tenho provas, testes, que devem ser aplicados para todo aquele que pretende ser um profeta. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos olhar para esses testes na Bíblia e vamos aplicá-los a Ellen G. White, como a Igreja Adventista fez, para sabermos se de fato ela tem um dom profético ou não. Quais são esses testes? O primeiro deles está em Isaías capítulo 8, verso 20. Eu queria convidar você a ler esse texto comigo. Isaías capítulo 8, versículo 20. Aquele que achar, orienta a página para nos ajudar. 474. Página 474. Isaías capítulo 8, olha para o versículo 20. À lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Quem é a alva na Bíblia? É Cristo, é o próprio Cristo. Então, se eles não falarem de acordo com a lei e com os testemunhos, jamais verão a alva. O que é lei? Nós já sabemos da lei de Deus e também sabemos da Torá, os escritos de Moisés. E os testemunhos? São os escritos dos profetas. A Bíblia chama de testemunhos, profetas. Jesus falou em Mateus 5,17, lei e profetas. Ou seja, tudo aquilo que o profeta ou o pretenso profeta ensinar tem que estar de acordo com a lei e com os testemunhos. Se a lei ou se os testemunhos dizem uma coisa e o profeta ensina outra, naturalmente ele é o quê? Um falso profeta, porque ele não está ensinando a verdade. Então, tudo que a pessoa ensinar deve estar de acordo com a palavra de Deus. E isso acontece dentro da própria Bíblia. Você nunca vai ter um autor falando uma coisa e o outro falando outra. A Bíblia se complementa. A Bíblia é um livro com vários escritores, mas um só autor, e não há controvérsias nela. Assim também deve ser com o profeta. A lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Ellen G. White escreveu cerca de 25 milhões de palavras que se encontram em mais de 100 mil páginas manuscritas. Todas as suas publicações estão em harmonia com as Escrituras Sagradas. Pois não, Moita? Pastor, a minha preocupação é o seguinte. Existem muitos escritos na Bíblia que vêm do Antigo e Novo Testamento. No entanto, existem pastores que, ao pregarem a palavra de Deus,
reportam o Antigo Testamento. Muitas questões do Antigo Testamento. E, às vezes, na prática, estas questões que estão no Antigo Testamento, hoje, por exemplo, não se coadunam. Explico melhor. Levar uma série de fiéis para o relento numa montanha, ficarem lá dias e dias, apanharem chuva, sol, sem comer, porque o pastor diz que antigamente era importante levar num lugar seguro, calmo, e pronto, ficam ali ao relento e dizem, não, na Bíblia está escrito que isso aqui deve ser feito. E às vezes levam uma série de pessoas que prejudica do ponto de vista de saúde das pessoas. Então, mas pode ser que o que ele esteja a dizer seja bíblico e que as pessoas acompanham em função daquilo que está escrito. Ok. Aí a pergunta tua é, então tem coisas que estão escritas, valiam apenas para aquele tempo, vale para hoje, não valem mais, seria isso? Pois, é o seguinte, não é um problema de não valer, é preciso coadunar. Se no passado havia a tenda, onde as pessoas adoravam, hoje, ou no ar livre, as pessoas não tinham embaixo de uma árvore, então eu hoje provavelmente quero fazer um movimento de centenas e centenas de milhares de pessoas para um lugar onde, de certeza absoluta, as pessoas vão ter problemas de saúde. Uhum. Essa é a questão. Então, Ok. Estou a questionar ali se esta ação, mesmo sendo bíblica, é legítima. Que Ok. as pessoas ficam ali dias e dias no relento, etc, etc. Ok. Você não tem, Vitor Moita, né? Você não tem na Bíblia nenhuma orientação de prática que traga prejuízo à saúde da pessoa. Até porque Deus nos criou. E Paulo ensina que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E Paulo diz assim, quem o destruir, Deus o destruirá. Então Paulo é muito claro, 1 Coríntios 3, 16, 17, 6, 19 e 20. Então, se eu estou orientando uma prática que traz prejuízo a esse corpo, certamente ela não está na Bíblia. Eu não tenho na Bíblia nenhum exemplo de alguém orientando a gente a subir uma montanha e ficar lá dias e dias orando. Não tem esse ensino na Bíblia. Você tem Cristo passando noites em oração, Ele só. Agora, certamente Cristo estava bem agasalhado para não ter problemas e Ele passava noites em oração e Ele sabia fazer a equação, o balanço entre as horas de sono e as horas de oração e atividades. Claro que Ele sabia. Então você não tem na Bíblia exemplo de nenhuma multidão, de nenhum povo subindo montanha para passar dias e dias em oração. O que a Bíblia orienta é que nós devemos buscar a Deus em oração. E se temos a condição de ir para um local solitário, podemos fazê-lo. E se eu quero fazer de forma coletiva, eu posso fazê-lo, mas eu tenho que me assegurar de que todos estarão bem, de que não vai haver ali exposição demasiada ao sol, de que não vai haver falta de água, falta de comida, condições normais para que as pessoas ali estejam. Se prejudica qualquer um desses pontos, certamente a Bíblia não aconselha isso. Então nós temos que cuidar muito com isso. As práticas cristãs que nós temos, elas devem estar fundamentadas sempre na palavra de Deus. É o que eu volto a dizer. Eu não posso ficar inventando um monte de coisa que não tem na Bíblia, achando que isso vai trazer bem para alguém. Eu tenho que seguir o que está escrito aqui. Então, quando você examina os escritos de Ellen G. White, você descobre que ela nunca falou algo fora da Bíblia. E estamos falando de 100.000 páginas. Isso é muita coisa. Se você colocar isso em livros, são mais de 80 livros que foram escritos. E livros com 500, 600 páginas. E você não vai encontrar dissonância entre o que ela escreveu e o que está na Bíblia. Nesse teste, ela passa. Então, alguém se levantou, eu sou um profeta de Deus, tá? Tudo que ele disse ou escreveu está em consonância com esse livro, está de acordo? Ele passa nesse teste. Mário? Pastor, eu levanto a questão desses títulos de profetas.
Na atualidade, aqui em Angola, pelo menos, nós temos muitos profetas. Criou uma igreja, é profeta. Dentro das igrejas temos 3, 4 profetas. Esses títulos, não há critérios para se dar esses títulos? Na Bíblia. Então nós temos que ser bíblicos. Então quais os títulos que a Bíblia traz para nós? A Bíblia traz o título, por exemplo, do presbítero. Aos presbíteros da igreja. Quem era o presbítero? Era aquele que dirigia a igreja local, o chefe da igreja local. Esse era um presbítero. Há diáconos que ajudam no serviço da igreja local. Há diaconisas, há pastores. Os pastores auxiliavam as igrejas, mas também eram evangelistas itinerantes, como no caso de Timóteo, Tito, pastores itinerantes. Então você tem pastores, presbíteros, diáconos, diaconisas. E quem eram os profetas? Quem recebia o dom profético de Deus. Você vai ter no Novo Testamento, por exemplo, o profeta João Batista. Você vai ter 5, eram 5, né, as filhas de Filipe, que profetizavam. 5 filhas de Filipe, um dos diáconos da igreja que profetizavam. Então, estes são os profetas. Agora, por que eles eram profetas? Porque eles recebiam uma mensagem especial de Deus e eles transmitiam ao povo. E eles passavam por esses testes. Então, eu não acredito que todo pregador hoje é um profeta. Profeta é um título muito exclusivo, que deve ser usado apenas para aqueles que recebem uma mensagem especial de Deus para um momento específico da história e que isso fique claro nos sinais que se manifestam na vida desse profeta. E eu estou falando de sinais também sobrenaturais, como eu vou explicar. Pois, o meu entendimento era este, né? Que devia haver qualquer coisa específica que valorizasse esse título. Claro. Né? Nós nos deparamos com algumas situações que não é bem. E depois há os apóstolos. O senhor Antônio é apóstolo. Eu prefiro crer que apóstolos são os 12. E depois nós tivemos mais um que foi o apóstolo Paulo. E na visão de alguns, esperava-se que Paulo fosse o substituto de Judas. Então, para mim, apóstolos eram os seguidores de Cristo que ele escolheu. De lá para cá, não temos mais apóstolos. Porque se você for pegar ao pé da letra, a palavra discípulo, discípulos quer dizer seguidor. A palavra apóstolo quer dizer enviado. Então, todo aquele que é enviado para pregar o evangelho, em certo sentido, é um apóstolo. Só que o termo na Bíblia só é aplicado aos 12. Você depois vai ter vários outros cristãos, homens fiéis de Deus, e ninguém é chamado de apóstolo. Apóstolo ficou os 12, que ficaram conhecidos como colunas da igreja. Eles consideravam os 12 também, Paulo, as colunas da igreja. E você está lembrado que nós lemos um texto aqui, que foi dito que Jesus edificou a sua igreja, ela foi fundamentada nos apóstolos. Então, para mim, apóstolo foram os iniciais que Cristo chamou. De lá para cá, nós somos todos seguidores. Ok. Então, pastor, desculpe, agora disse aí qualquer coisa que me leva a crer que nós, os cristãos, também podemos ser designados de discípulos. Sim. Jesus disse em Mateus 28, 19 e 20, ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações. Então, eu tenho que ser discípulo e eu tenho que fazer discípulo. E a palavra discípulo quer dizer seguidor. Então, quem é o discípulo? O que segue Jesus. Então, todo cristão tem que ser um discípulo. Pedro. Pastor, desculpa só. Eu gostaria de fazer uma pergunta como quem fez aqui o nosso integrante do grupo. É o seguinte, ir ao monte é pecado com pessoas, os pastores que vão ao monte buscar é pecado, e por quê? É esta a minha dúvida que vai... Veja, o Cristo era seguido por multidões o tempo inteiro. Jesus nunca convidou a multidão para subir o monte com ele. Aonde ele ia, a multidão ia. Quando Jesus subia ao monte para orar, geralmente ele ia só
ou levava os discípulos, que era o grupo que caminhava com ele. Os 12 viviam com ele. Então, aonde ele ia, os discípulos iam. Então, na maioria das vezes, ele ia orar sozinho. A Bíblia diz isso, e ali, sozinho orava. Às vezes, estava com os discípulos. E a multidão seguia Jesus aonde ele ia. Então, mas você não tem nunca o convite de Jesus para ir lá para o monte orar. Aonde estava a multidão, Jesus pregava. Não tem nenhum problema eu ir a um monte, a qualquer lugar solitário para orar. Nenhum problema. Essa é uma prática muito especial e interessante. O que eu não posso fazer é colocar a minha saúde em risco nem a saúde de ninguém, por causa de um ambiente, etc, etc. Bom, nós vamos para um breve intervalo e quando voltarmos, veremos quais os outros testes que a Bíblia oferece para nós provarmos um profeta. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com o programa Bíblia Fácil, hoje aprendendo sobre os profetas. Vimos que a Igreja Adventista do Sétimo Dia crê em Ellen G. White como uma profetisa. Estamos aplicando alguns testes da Bíblia a ela, para saber se ela passa em todos. Porque a Bíblia nos oferece provas, testes, para sabermos se um profeta vem de Deus ou não. O primeiro teste é que tudo o que o profeta fala deve estar em harmonia com a palavra de Deus. E qual é o segundo teste? O segundo teste aparece em Mateus 7, verso 20. Jesus disse assim: acautelai-vos dos falsos profetas, no verso 15. E no verso 20, assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. O que quer Jesus dizer com frutos nesse texto? As suas obras. Aquilo que eles praticam, o que eles fazem. Então veja, levanta-se alguém dizendo ser um profeta. Mas vamos dar um exemplo bem simples. Mas ele vive com 3, 4 mulheres. É um profeta de Deus? Certamente não, porque a Bíblia não orienta isso. Levanta-se alguém dizendo, eu sou um profeta, mas ele não obedece nenhum mandamento de Deus e quebra os mandamentos. É profeta? Claro que não. Pelos seus frutos os conhecereis. Quer dizer que a pessoa que tem o dom profético, na vida dela, ela tem que produzir os frutos do Espírito. Isso não quer dizer que a pessoa não peque, porque todos os profetas da Bíblia pecaram. Mas eu estou falando de frutos do cotidiano, da vida da pessoa. O fato de ser profeta não quer dizer que a pessoa não peque, como você tem vários exemplos na Bíblia. Ellen G. White trabalhou por 70 anos sob a observação de muitos incrédulos, cheios de suspeita e abertamente hostis, mas a sua vida sempre esteve acima de qualquer suspeita. Essa mulher teve uma vida muito simples, viajou bastante, pregou bastante e sempre foi uma pessoa muito dada. A casa dela mesma era uma casa aberta a muitas pessoas. Havia ocasiões que ali estavam 20, 30 pessoas acolhidas por ela dentro de sua casa. Quando ela faleceu em 1915, os jornais publicaram da morte de uma piedosa mulher. Os frutos da vida dessa mulher testificam do seu relacionamento com Deus. Um outro teste. Quando é que o profeta será considerado verdadeiro? Quando se cumpre a palavra dele. Ok, pastor, eu não vou fugir do tema, mas eu entendo que a confusão do evangelho, uma parte vem dos americanos, uma vez que essa profetisa é americana. E o William Branham também é americano. E uma das conferências que ele estava a dar em Boston, então ele estava a pregar e dizem, eles têm fotografia e tudo, conforme que eu estou a ver aqui. Não sei se o pastor tem conhecimento. Apresentam, que estavam a dizer que o Branham estava a dar a conferência e saiu nuvem do céu e o rosto de Jesus saiu. E dentro da igreja dos mensageiros, colocaram a fotografia com o rosto de Jesus. Na semana passada, o irmão Mário perguntou, será que nós temos uma característica do rosto de Cristo? Eu não poderia tocar naquele assunto porque eu estava à espera mesmo este momento. Então,
esse rosto que eles inventaram, para mim, Jesus não tinha... Ninguém conhece o rosto de Jesus. E eu não quero saber como é que é. O que me importa, a Bíblia diz, bem-aventurado naquele que não viu, mas acreditou. Eu acredito que Ele é o Senhor, Ele morreu por mim, Ele foi crucificado para mim, Ele ressuscitou e eu estou à espera um dia, Ele voltará e eu irei junto com Ele. Ponto final. O resto não me importa. Se o rosto saiu do céu e Ele diz, se alguém não acreditar na mensagem do William Branham, está perdido. Ok. Agora, voltamos acerca dos apóstolos. O pastor disse que os apóstolos são aqueles que Jesus escolheu. Uhum. E o Paulo substituiu Judas Iscariote. Talvez É isso. fosse essa a intenção. Não Ok. sei se Deus tinha Então, esse plano. a Bíblia não afirma. Não afirma. Mas Ok. Paulo é chamado de apóstolo. Primeira carta dos Coríntios, capítulo 12, versículo 28. Uhum. A Bíblia diz, e alguns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos. Em seguida, lugar, profetas. Em terceiro, doutor. Depois, milagre. Depois, dos dons de cura. Tem outra versão que diz que ele estabeleceu apóstolos, profeta, evangelista, doutor e pastor. Uhum. Agora, quando nós, neste debate que nós temos aqui, quando nós estamos a dizer que os profetas já não existem, eu entendo que nós estamos, de um lado, estamos a ignorar também o que a palavra de Deus orienta. Ok. Onde é que está? Eu entendi sua pergunta. Então vamos por partes. Uhum. A primeira delas você disse assim, os americanos trouxeram um problema para nós. Eu não entendi qual é o problema que eles trouxeram. Estou tentando entender. Você disse que houve as centúrias silenciosas quando eles esperavam um profeta. Isso só apareceu em Brahma. Mas espera aí. As centúrias silenciosas foram antes de Cristo, antes de João Batista, antes dos apóstolos. Então, se alguém acha que não houve nenhum profeta das centúrias silenciosas até Brahma, é porque nunca leram a Bíblia. É porque desconhecem a história de Cristo, de João Batista e dos apóstolos. Então, eu não sei qual é o link que há entre ele e os 4 séculos onde não houve a voz profética. Porque depois já veio um monte de profetas. Com relação aos dons espirituais que você está mencionando, claro que Paulo menciona a uns constituiu Deus como apóstolos e profetas. Deus constituiu. Agora, o que eu estou fazendo aqui é uma separação entre o dom profético de profetizar e o fato de ser um profeta de Deus. São coisas diferentes. O que é o dom de profetizar que o apóstolo Paulo coloca em 1 Coríntios 12, que você leu, e também em Efésios 4? É aquele que prega a palavra de Deus. Esse tem um dom de profetizar. Eu disse isso aqui outro dia. Se o profeta é o porta-voz de Deus, quando eu prego esse livro, eu sou um profeta nesses termos. Agora, eu estou me referindo a um profeta nos termos de que ele recebe revelação sobrenatural e ele traz um conteúdo sobrenatural, que só pode ser trazido se houvesse uma intervenção divina. Então não importa quem se levante, como Brahman, como Joseph Smith, tido pela igreja mórmon como profeta, pode se levantar quantos forem. O que eu tenho que fazer? Pegar esses testes e aplicar a qualquer pessoa. Se ele passar em todos os testes, ele pode ser considerado um profeta. Agora, o dom de profetizar que Paulo fala na sua lista de dons espirituais não tem a ver com receber conteúdo como Paulo, Pedro receberam, por isso eles são chamados lá de apóstolos. Então, esses pregadores de hoje, e qualquer um de nós aqui que prega a palavra, torna-se um profeta de Deus, mas não no sentido de receber uma revelação e uma orientação de Deus de escrever o que veio revelado e transmitir em circunstâncias específicas. Então, há essa diferenciação. Então, eu não estou dizendo de que hoje não existe o dom de profetas e apóstolos na igreja.
Só que ao mesmo tempo que Paulo dá essa lista, quem no Novo Testamento é chamado de apóstolo? Além dos 12 e Paulo. Quem é chamado de apóstolo? Se havia então a instituição de apostolado dentro da igreja, por que não tem mais nenhum apóstolo no Novo Testamento? É porque esse dom de que Paulo está falando não é no sentido dos 12, mas agora é no sentido de ser aquele que leva a palavra. Lembra que eu falei do significado do apóstolo? O discípulo é o seguidor, o apóstolo é o enviado. Só que o Novo Testamento não vai usar para ninguém o termo de apóstolo. Ao apóstolo Gaio, ao apóstolo não. Vai falar lá o discípulo, ao presbítero. Apóstolo ficou restrito aos 12. E a Paulo, que o próprio Cristo chamou e fez dele um apóstolo. Então é por isso que eu acho que há uma pequena diferença. Entendeu? Tudo bem, pastor. Os mensageiros, eles também têm livros. Sim. Tem livro que dizem que o William Branham escreveu. E eles, uma das profecias que ele tinha dado é do acontecimento de 11 de setembro. Dizem que William Branham já tinha profetizado. Eles também dizem que já havia sido profetizado o 11 de setembro por aquele da Idade Média. Sim. Como é que é o nome dele que eu acabei esquecendo agora? Que era um químico também. Tornou-se famoso, a BBC fez documentários a respeito dele, Nostradamus. Ah, sim. Agora, eu tenho um livro da profecia de Nostradamus. Você sabe qual é o problema? Uma diz assim, o mundo será envolvido numa grande confusão. Uma nação vai começar a guerrear contra a outra. Aí pega-se isso, isso aqui se cumpriu lá no Iraque no ano tal, tal, tal. Que profecia é essa? Então, existem textos generalistas que as pessoas aplicam o que eles querem. Eu estou falando de coisas específicas. Aqui das profecias que eu li, nenhuma delas é subjetiva. São profecias específicas. Isso causa isso. Isso faz isso. Ela, por exemplo, ela predisse a guerra civil americana. Ela disse, o nosso país logo vai entrar em guerra. O Sul vai guerrear contra o Norte. Ninguém falava em guerra quando ela disse isso. Daqui a pouco estourou a guerra americana. Estou falando de coisas específicas. Agora, você pega, eu não conheço os escritos de Brahman, você pega eles e aplica os testes. Se ele passar em todos os testes, ele pode ser considerado um verdadeiro profeta. Nós temos que simplesmente aplicar os testes. Então, a porta não está fechada para ninguém. Aí eu volto à pergunta inicial. Se eles trouxeram algum problema, qual é o problema que eles trouxeram? Basta eu saber lidar com isso. Basta eu comparar tudo à luz da Bíblia. Tudo tem que ser comparado à luz da Bíblia. Vou dar um exemplo que eu já mencionei. A igreja Mormon acredita que Joseph Smith é o seu grande profeta, que foi o fundador da igreja. Mas é um homem que em vida teve várias mulheres. Eu pergunto, pode ser ele profeta de Deus? Ele simplesmente não passaria no teste bíblico, que é o teste dito da poligamia. Então, eu estou declarando profeta ignorando a Bíblia. Então, eu tenho que pegar a Bíblia e aplicar os testes. Se a pessoa passar, ela pode ser um profeta. Pastor, e quando a Bíblia nos fala dos 5 ministérios? A Bíblia não fala de 5 ministérios. Ela fala de 30 dons espirituais. Agora, Paulo, parece-nos que ele faz uma separação entre 2 dons. E em Efésios capítulo 4, ele vai mencionar 4 dons que nós chamamos de dons de capacitação. Apóstolos, profetas, mestres e doutores. Parece-nos que esses dons, pelo menos Peter Wagner, que é quem mais trabalha com esses dons espirituais, ele tenta classificá-los como dons de capacitação. O que é isso? As pessoas que recebem esses dons são dons de capacitar outros, de ajudar outros. E já os outros dons, e são cerca de 30, nas 3 listas de Paulo, são dons de serviço. Então, alguns fazem essa distinção, dons de capacitação e dons de serviço. E esses 4 dons de Efésios capítulo 4, parece-nos que Deus escolhe alguns na igreja
para que eles capacitem os outros nos dons de serviço. E eu vejo lógica nisso. Parece mesmo haver uma hierarquia. Então, o texto de Efésios 4 ele é muito interessante. E, de fato, ele vai mencionar esses 4 dons mais distintos. Mas eu entendo que são dons que alguns recebem para ajudar os outros na igreja a desenvolver os dons de serviço. E todo mundo tem dom. De acordo com a parábola de Jesus, quem menos recebeu, recebeu um. Mas não existe cristão sem dom espiritual. Não existe. Pode ser que eu não conheça meu dom e não tenha desenvolvido, mas todos têm. Filomena? Pastor, eu estava aqui a refletir sobre as perguntas que o pastor Tato estava a fazer e recuei novamente ao tempo da descompensação espiritual, não sei se é assim que se diz. Dispensação. Dispensação. Porque há características inerentes apenas àquela fase da vida humana. Que é o momento, período da história humana, né? período da história humana, que é o momento que Deus, o antes da descompensação, que é o período que Deus falava com o homem diretamente. E algumas coisas ficaram para lá. Hoje nós recebemos o segundo elemento, que é o Espírito Santo. E no segundo elemento... Não é por aí que eu quero falar. Temos 3 elementos na Trindade, mas não é por aí. Deus, quando se retirou do mundo direto, enviou-nos o Espírito Santo. Ele foi aos céus e enviou o Espírito. Enviou o Espírito. Quando Ele nos envia... Essa é a minha compreensão. Quando Ele nos envia o Espírito Santo, também atribuiu características propícias para esta época, que vem de lá até nós. Então, estava aqui bem dito que os homens que vão fazer esse trabalho não terão, talvez, a capacidade tão grande igual àquelas. Esse é um ponto interessante que você está salientando. E veja bem, quando eu estudo Joel, ele diz assim, e acontecerá que nos últimos dias derramarei o meu Espírito. Porque nós não vemos na Idade Média nenhum profeta se levantando. Porque a profecia não era para a Idade Média. Não era para a Idade Média. E acontecerá que, Joel 2, 28, nos últimos dias, e quando é que começam os últimos dias? No final do período da supremacia papal, que durou 1260 anos, no final da profecia dos 2300 anos, que foi até 1844. Então, 1798 e 1844 são datas especiais na Bíblia, porque ali se começa o tempo do fim. É a partir desse momento que você tem que testemunhar a restauração do dom profético na igreja. Joel profetizou, você está certíssima, no tempo do fim. Aí você pega toda a Idade Média, você não encontra um profeta como você encontrava na Bíblia, porque é para o tempo do fim. Pois, dizendo também que todo ser humano, eu já disse isso na aula ano passada, nós procuramos sempre personificar algo que acontece sem nós termos uma compreensão exata. Também gostamos de personificar para fazer crer. Assim sendo, quando se levanta uma nova igreja, tem que se criar alguém para que o povo veja que este eu vou seguir. Esta é a capacidade pequena do ser humano, de não acompanhar o invisível. Nós acompanhamos Deus, nós dizemos Deus é invisível, nós cremos em Deus, mas logo a seguir vamos à procura de algo material para nos fazer seguir, acompanhar. Isso é inato no ser humano. E por ali vão se levantando pessoas e o mais engraçado é que os que atualmente se identificam como profetas não são levados a. Eles autodenominam-se profetas. E por aí é bem claro e é bem certo que tem que se fazer o teste para ver se tudo o que eles dizem e fazem a sua vida inteira como pessoas humanas e como pessoas religiosas se adequa a estes textos que estão na Bíblia. É verdade. Nós vamos avançar aqui nos textos. Nos faltam então mais 2 testes. Um outro teste. O profeta vai ser sempre um guia divino em tempo de crise. Olha o que diz o texto. Instruir-te-ei e ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Salmo 32, 8.
E Oséias 12:3, mas o Senhor, por meio de um profeta, fez subir a Israel do Egito, e por um profeta foi ele guardado. Ou seja, Deus usando o profeta em tempos de crise. Aqui está o exemplo de Moisés, né? Quando tirou o povo de Israel do Egito. Nos momentos decisivos e de crise da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Ellen G. White foi uma forte voz de Deus a orientar sobre o rumo em que deveríamos tomar. E nos seus incessantes anos de labores, foi uma voz que Deus usou para dar direção à sua obra. E esta Igreja Adventista, que nasceu lá em 1844, e ela é uma das cofundadoras, quando se organizou esta igreja com esse nome, nós tínhamos 40 pastores e 3.500 membros. Hoje nós somos mais de 20 milhões espalhados em todos os países do mundo, ou em quase todos. Ou seja, Deus orientou essa mulher para, no início do movimento, dar as diretrizes. E sabe qual uma das principais contribuições que ela trouxe? O dízimo e a oferta não vai ficar retido na igreja local. Nós vamos montar um sistema onde o Evangelho possa avançar em todos os países. E é por isso que na Igreja Adventista o dízimo nunca fica na igreja local. Então, o país que não tem nenhum adventista, a igreja consegue chegar lá. Consegue enviar os missionários, consegue plantar igrejas. Por quê? Porque não está ficando na igreja local. De outra forma, eu teria uma igreja rica aqui nesse local, sem se expandir. Então, o sistema financeiro que essa mulher ajudou a implantar é o que tornou possível a igreja se espalhar pelos 4 continentes, pelos 4 cantos dessa terra. E durante 70 anos, ela escreveu cerca de 100 mil páginas, tornando-se uma das maiores escritoras da humanidade. Eu tenho um conselho para você. Vá para a internet, pegue qualquer livro que ela escreveu e comece a ler. Faça você o teste. Perceba a beleza do que essa mulher escreveu. Essa mulher falou sobre educação financeira, educação de filhos, saúde, astronomia, psicologia, relações sociais. Ela falou sobre temas todos os temas que nós podemos imaginar. E falava com propriedade, Deus orientando cada fala. Cada momento da vida dela foi orientado por Deus. Pegue você qualquer livro, estão todos de graça na internet para você ler. E você vai perceber como se harmoniza o que ela escreveu com aquilo que nós temos na Palavra de Deus. E ao terminarmos o programa de hoje, o último texto que eu quero deixar para você é esse aqui. A Palavra de Deus nos orienta. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Faça o teste você que está me assistindo. Pegue na internet qualquer livro de Ellen G. White. Comece a ler. Você poderá ler todas as 100 mil páginas que ela escreveu. Você não vai encontrar uma única discordância entre esse livro e que ela escreveu. Ou seja, é uma mulher a quem Deus usou para um momento especial da história. É por isso que nós acreditamos em Ellen G. White como profetisa. Vamos agora ouvir uma música. E enquanto você ouvir, pense, temos nós ouvido a voz profética? Temos sido leais à mensagem profética? Sem igual, há poder que
restaura sua vida, sua vida. Derrame em nós o poder do Santo Espírito dos céus, com sua mão e poderosa sacia minha alma. Usa-me, Senhor, para falar do teu amor, do amor que tem poder. Derrame em nós o poder do Santo Espírito dos céus, com sua mão e poderosa sacia minha alma. Usa-me, Senhor, para falar do teu amor, do amor que tem poder. Senhor, meu viver pertence a ti. Eu quero ser teu instrumento para te adorar. Minha voz levantará para proclamar do amor que me salvou na cruz. Derrame em nós o poder do Santo Espírito dos céus, com sua mão e poderosa sacia minha alma. Usa-me, Senhor, para falar do teu amor, do amor que tem poder. Há poder no sangue de Jesus, há poder e força sem igual. Há poder que restaura sua vida, sua vida. Derrame em nós o poder do Santo Espírito dos céus, com sua mão e poderosa sacia minha alma. Usa-me, Senhor, para falar do teu amor, do amor que tem poder, do amor que tem poder. Esse Espírito Santo está prometido a mim e a você. E quando nós recebemos esse Espírito, nós podemos ser profetas de Deus, à medida que levamos sua mensagem àqueles que não conhecem. Eu e você somos porta-vozes de Deus. Por isso, pegue esse livro e conte essa história do Cristo crucificado para aqueles que não conhecem. Ensine às pessoas o que Jesus ensinou. E é dessa maneira que a nossa vida de outros pode ser transformada. Só assim. Por isso, faça o teste. Leia os livros de Ellen G. White
E nunca se esqueça do conselho. Crede no Senhor vosso Deus e você vai estar seguro. Crede nos seus profetas e nós vamos prosperar. Vamos orar? Pai, muito obrigado por tuas orientações mais uma vez no dia de hoje. Ajuda-nos a segui-las. Que o teu bom e santo Espírito cuide de todos nós e que a tua bênção esteja sobre nossa vida e da nossa família. Abençoe os amigos aqui em Angola. Abençoe também aqueles que nos assistem no Brasil ou em qualquer país desse mundo. Que a tua bênção alcance a todos nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Semana que vem a gente se encontra para mais um momento de estudo da palavra. Até lá.